Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, de botar para fora as angústias, revelando sobretudo o lado pessimista da vida. Então você também já sabe que o expressionismo vai ter um tom de angústia e de pessimismo. Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado. Epa, angústia, existencialismo. O que é existencialismo? Aquela filosofia que aborda a temática do homem e seu estar no mundo, o questionamento do mundo. Então, a visão expressionista é uma visão existencialista. Presta atenção, já caiu isso no vestibular. O expressionismo, que é uma vanguarda de caráter existencialista. Aí você, ai meu Deus, será que é? É! Questiona o homem e seu estar no mundo. Dessa forma, podemos destacar como importante característica. Vamos dar uma olhada agora nas características oficiais do expressionismo. Contraste e intensidade cromática, quer dizer, de cores. Então, ao contrário do impressionismo, as cores aqui vão se chocar. Vai ter o vermelhão, o azulão, o pretão, o brancão. As cores são fortes e se confrontam. Agora, apesar de as cores serem fortes e se confrontarem, há uma certa harmonia, porque nós vamos chegar a um movimento que não gosta dessas cores degradês e arrumadinhas e harmônicas e joga a cor em seu estado mais puro, sem graduação, sem nada, sem harmonia, uma cor forte, muito forte, e sem compromisso com a realidade. Ele pode botar um mar todo vermelho, cor de sangue, mas esse movimento chegamos lá já. Aqui não, aqui há cores fortes, mas apenas que se impactam dentro de uma determinada harmonia. Bom, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como angústia e solidão. Então, há muita subjetividade, né? O que é que ele vai chamar de angústia e solidão? Às vezes você percebe no quadro que há uma angústia, que há uma solidão, que há um questionamento. Você vai perceber claramente isso no quadro, porque a subjetividade é uma característica mais forte no expressionismo. Dinamismo e vigor também vai ter força e vigor no quadro, mas força e vigor não do cara super forte, força e vigor do impacto do quadro. Técnica abrupta, violenta na pintura, com grossas camadas de tinta. Há grossas camadas de tinta. A técnica é abrupta, quer dizer, não há aquela gradação de cores que faz festa para os seus olhos. Valorização de temas sombrios e trágicos, já dissemos, porque é uma visão pessimista da realidade. Deformidade do real, já falamos. Subjetividade e irracionalidade. Bom, isso significa que a subjetividade não é uma simples forma de cada um ver a realidade. Cada um vai ver a realidade do jeito que quer. Portanto, há irracionalidade, porque vai pintar pessoas que não parecem reais, vai pintar uma árvore toda torta e toda desmanchada, vai pintar uma pessoa que você não sabe que categoria de pessoa é, porque está muito deformada. Então há uma irracionalidade, e é nisso que está o ilógico do expressionismo, nessa deformação subjetiva e irrestrita da realidade. Vamos ver, meu amigo? Aqui nós temos uma coisa interessante, que eu botei aqui essas três coisas da história do expressionismo. Destaca-se também o emprego de cores intensas, pinceladas bem marcadas, já falamos isso. Além disso, no campo das ideias, os expressionistas aqui serviram-se do pensamento filosófico Friedrich Nietzsche. Inclusive foi pensado em uma imagem descrita por Nietzsche, que falava a respeito da situação do homem, que está sempre a caminhar sobre uma ponte
que o levará além do que ele é. Opa! As ideias de Nietzsche influenciaram e foram base do movimento de Nietzsche. Nietzsche tem uma frase que diz assim: só tu construirás a ponte de que necessitarás para atravessar o rio da vida. E Nietzsche dizia que a gente estava sempre caminhando numa ponte para atravessar esse rio. E é claro, uma tropa lá na Alemanha, que era admiradora de Nietzsche, fundou um jornal aqui de Brücke, que quer dizer a ponte, que começa a falar sobre as ideias expressionistas. Die Brücke é, portanto, o primeiro grupo expressionista que vai formar as características dessa vanguarda chamada expressionismo, com Erich Heckel, Ernest Kirchner, Carl Schmitt, esses nomes complicados aí, entre outros. E essa corrente foi chamada de expressionismo alemão porque foi onde o expressionismo nasceu. Inclusive é na Universidade de Bonn que vai ter o curso de expressionismo depois do expressionismo se consolidar. Coincidentemente, um cidadão chamado Edward Munch tinha feito um quadro, coincidentemente, são duas pessoas passando numa ponte e com aquela expressão de horror. Esse quadro foi pintado antes do movimento expressionista. Mas quando o pessoal organizou o pensamento expressionista, as técnicas expressionistas, eles disseram, olha lá, o Munch já tinha feito um quadro dentro dessas características que nós queremos agora. E aí o quadro do Munch, chamado O Grito, passa a ser o quadro que vai representar o movimento expressionista alemão. Eis o quadro. Edward Munch, considerado o precursor do expressionismo, que ele pintou o quadro mesmo antes do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes, cheia de carga emocional. Sua obra mais importante é O Grito. Ela apresenta uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Aliás, a mais, porque é, digamos assim, é a síntese do expressionismo. Então, é aquelas cores fortes, impactantes, olha aí a ponte, olha aí alguém em estado de horror, como a dizer, eu não aguento mais viver nesse mundo, e a ausência de contornos que prescrevam absolutamente correta a realidade. Então, não tem uma pintura com a apreensão correta da realidade, mas uma apreensão distorcida da realidade. Por isso, expressionismo. Pois é, mais uns quadros expressionistas. Bom, aqui eu botei um painel de quadros interessantes, porque eu já botei aqui tem a Negra, que é um quadro que se apresenta sozinho, da Tarsila de Amaral, depois ela pintou, aí tem o Abapuru, que é outro quadro também individualizado, depois ela pintou os dois juntos, a Negra e o Abapuru. Aqui em cima nós temos o Portinari, com um dos três quadros mais importantes do expressionismo brasileiro, que é o Retirantes, trazendo aqui meu amigo Van Gogh, que é expressionista e pós-expressionista. E aqui nesse quadro, que é o meu quadro preferido dele, nós temos as duas coisas, né? Temos o expressionismo e temos aí uma característica pós-impressionista. Então vamos analisar aqui esses quadros. A Negra é um quadro em que tem uma negra exatamente assim, com um peito enorme, mas ela está com as pernas cruzadas, nesse mesmo modelo caricatural, e tem esse peito enorme por cima do braço dela, e aqui, para manter a caracterização do quadro, ela botou em cima da perna do Abapuru. E o Abapuru, quer dizer, antropófago, né? Esse índio meio surrealista, porque ele tem proporções que não são da realidade humana,
por isso ele aparece também lá na frente, ele vai aparecer como uma das obras impressionistas vai aparecer como uma das obras surrealistas da Tarsila do Amaral, mas você vai perceber, não fique achando estranho, vários quadros têm mais de uma característica. Ele é também expressionista por causa da imprecisão da realidade, da caricatura da realidade, da angústia da realidade, que é um índio totalmente disforme, para mostrar aquele momento que ela surge aqui no Brasil, que é a Semana de Arte, aquele momento em que nós estávamos buscando a nossa identidade, e através desse quadro ela vai mostrar como nós deformávamos a nossa própria identidade, que é a identidade tupi-guarani. Mas vamos a uma análise aqui da negra. Observe que o fato de ter um seio desproporcional mostra que essa negra era uma ama de leite, que sofria a mais-valia, o abuso sobre o trabalhador, a negra que alimentava os filhos do patrão, naqueles tempinhos que não existia leitinho em pó, NAN e outras marcas aí, e que o leite de vaca não era bom para a criança, é muito gorduroso, trazia disenteria, podia matar. O leite vida era o leite natural das mulheres, e as mulheres brancas não têm muita prolactina, a negra tem demais, e por isso elas eram usadas como amas de leite. E aí é uma história muito bonita para a gente contar e discutir, mas aqui não cabe. O fato é que a ama de leite era explorada, até não ter mais condição de atender, morria seca como um pau, como diz o poema do Jorge de Lima, a favor da negra. Então a Tarsila do Amaral faz esse quadro fantástico aí. A negra está com os pés cruzados, o outro pé está lá, esse pé aqui, e tem um braço dela que passa por baixo do seio, mostrando a questão da mais-valia. E para mostrar que essa é uma realidade brasileira, atrás ela bota aqui, ó, laranja, banana, fruta sul-americana, o cactus aqui do sertão. Então, nós percebemos um quadro emblemático, simbólico, que nos traz a realidade brasileira, de uma negra ama de leite que sofre mais-valia. E o Abapuru, já expliquei, Abapuru quer dizer antropófago, que é o nome do movimento, antropofagia do movimento nacionalista da primeira geração, que busca trazer uma nova identidade, e o Abapuru foi pintado pela Tarsila do Amaral, que era esposa do Oswald de Andrade, quando ele criou o movimento antropofágico, quer dizer, deglutir a cultura exterior, como o antropófago faz com o estrangeiro. E então, o símbolo Abapuru é o grande símbolo do movimento antropofágico da primeira geração do Oswald de Andrade, em que há uma proposta de se deglutir a cultura estrangeira, e o grande símbolo vai ser o Abapuru. E ele é apresentado dessa forma distorcida, desarrumada, porque era assim que nós víamos o índio. A grande luta do nacionalismo primitivo na primeira geração moderna é para que nós assumíssemos a nossa origem, a nossa identidade nacional. Então, esse quadro encantador do Portinari, ele tem 3 quadros com o nome de Os Retirantes. Esse aqui eu escolhi porque é o que me encanta mais, é o mais chocante. Repare que o expressionismo tem aqui também todas as suas características. Tem a deformação da realidade, ó, como tem o primeiro aqui. Ele é também bastante caricatural. Mas você sabe, ele deforma a realidade, mas deforma. Parece um paradoxo, mas deforma de uma forma lógica. Ou seja, ele tem uma deformação que celebra o horror que ele quer mostrar. A gente não sabe quem é quem aqui, mas a gente sabe que são nordestinos porque está mais ligado
o nordestino está mais ligado a esse fenômeno que nós chamamos de retirantes. Olha só, meu querido, você talvez esteja lembrando daquele quadro renascentista que este evoca, que é a Pietà de Miguel Ângelo, quando a Santíssima Nossa Senhora recolhe o corpo de Jesus Cristo e o Miguel Ângelo fez uma escultura de mármore, num bloco de mármore, com a mãe de Cristo segurando-o no braço. Olha só que quadro espetacular. O filho morre porque numa trajetória dessas, que foram muitas, que formaram o inchaço das grandes cidades, dezenas e dezenas de caminhões chegavam por dia na cidade de São Paulo, trazendo nordestinos que queriam enfrentar a vida fugindo da seca, da fome extrema, da necessidade e miséria. E nós vemos essa mulher segurando o filho e de uma forma tão dramática que nos toca emocionalmente. Portanto, aí estão aquelas características, a deformação da realidade, a subjetividade, a angústia, o horror, a caricatura, os retirantes. Isso aqui evoca também a obra que vai surgir mais à frente, a obra da nossa grande pintora Raquel de Queiroz, o 15, porque uma família vai sair do interior do Ceará para vir à capital, que era a confluência de todos que perdiam suas terras, e no meio do caminho ela perde o filho. Quer dizer, esse quadro é uma espécie de pré-concepção daquela dor que vai acontecer com aquela família e que é uma característica de todas as famílias, porque muitos perderam filhos, maridos, amigos, nessas secas, nessas diversas secas do Nordeste e nesse processo de imigração que acontecia permanentemente no Brasil. Então você está observando uma coisa aí belíssima, o expressionismo, e dá para você ver claramente as características do expressionismo. Aqui embaixo nós temos esse quadro monumental de Van Gogh. Repare, o céu está deformado, a pintura está deformada. Nós temos aqui um céu encantador, cheio de luz. Nós temos um cipreste, uma árvore enorme que vara o céu, e da forma como ele foi pintado, está parecendo que ele alcança o céu, por causa daquela técnica de fotografia que os impressionistas já vão usar lá no impressionismo, e que ela veio aqui para o expressionismo e pós-impressionismo. Por que pós-impressionismo também? Porque aí tem a luz e tem um flagrante da realidade. Que flagrante? O Van Gogh pintou este quadro, depois de ter se internado voluntariamente no manicômio, e a biografia diz que às 4 horas da manhã ele pintou esse quadro, que é a fotografia da noite, da madrugada, daquele dia em que ele pintou o quadro. Então ele flagra um momento da realidade, um sol, uma estrela enorme, outras grandes estrelas, todas caricaturadas, as nuvens revoltas. Isso era uma projeção da cabeça conturbada de Van Gogh, que faz esse quadro lindo. Aqui o quadro engoliu um pouco a cidade. Tem uma torrezinha aqui que representa uma capelinha e a cidade está dormindo. Lá numa casinha ou outra, uma luzinha. Ele pega o silêncio da cidade dormindo e o grande clarão da noite. Esse choque com esse cipreste fantasmagórico ainda aí furando os céus,
nos dá um quadro de grande subjetividade. E porque a realidade está completamente deformada, ele é expressionista. E porque tem luz, ele tem uma recorrência impressionista pela luz e pelo flagrante daquela madrugada. Então você está vendo aqui um painel expressionista, de um modo geral, é porque o expressionismo tem muita qualidade. Aliás, todas as vanguardas têm muita qualidade, o expressionismo é mais denso, porque ele já traz esta subjetividade, esta emocionalidade, esta coisa de captar a realidade subjetivamente, da forma como o autor vê e da forma como ele quer expressar. Por isso, o nome do movimento é expressionismo, que tem foco na forma livre, autônoma e absolutamente autônoma de pintar a realidade. Expressionismo. Então, nós temos aqui esses autores: Tarsila do Amaral, do Brasil, Portinari, do Brasil, e Van Gogh, que é holandês. É um figuraço. Van Gogh é o meu autor preferido. Bom, queridos, nós vamos ver agora uma dessas características muito peculiar, né? O fauvismo. Vou ler aqui para você ter uma síntese melhor do fauvismo. O termo fauvismo deriva de fauve, fera, o selvagem. Exclamação feita em francês isso. Exclamação feita pelo crítico de arte Louis Vauxelles perante a exposição de pintura do Salão de Outono em 1905 em Paris, onde a violenta expressão cromática das telas expostas contrastava com o pendor clássico renascentista de uma escultura aí presente. Quer dizer, foi feita a exposição de quadros no Salão de Outono em Paris, e lá tinha quadros clássicos também. Mas tinha esse pessoal fauvista, que estava querendo se apresentar ao mundo com sua nova vanguarda. E um crítico olhou e viu aquelas cores horríveis na visão dele, cores muito fortes, cores naturais, cores que não tinham gradação e nem buscavam nenhuma harmonia estética. Diante de um quadro clássico, simétrico, acadêmico, aí o jornalista disse: esses bárbaros que pintaram isso aí parecem feras. E aí, como o nome é Fauve, a partir dali, aqueles quadros brutos, de cores naturais, sem harmonia, começaram a ser chamados de fauvismo. Foi um movimento de curta duração, na passagem do século XIX para o XX, que constituiu o primeiro, se não o mais importante movimento de renovação da pintura francesa depois do impressionismo. Então, veja, o impressionismo deu para tolerar, não é? Gente leiga como nós, porque a gente conhecia o renascentismo, e o impressionismo não era tão diferente. Não tinha, é verdade, aquela genialidade do renascentismo. Não era tão diferente. Tinha luz, flagrava a realidade, trazia a realidade quase que precisa, mas o fauvismo é isso que você está vendo aqui. Mulher de Chapéu, de Matisse, fauvismo. Repare que as cores não obedecem à naturalidade das cores daquilo que foi pintado. Repare que a forma também não é uma forma que traz precisão, tem deformação. Há exagero de tudo e não se dá nenhuma importância à harmonia das cores. Vamos dar uma olhada mais no fauvismo. Os princípios desse movimento são: criar em arte não tem relação com o intelecto e nem com os sentimentos. Então, é meio paradoxal isso. Parece um pouco com o dadaísmo, que nós vamos estudar, porque era jogar a arte sem aquela coisa de pensar, elaborar. Não tinha um pensamento prévio, não tinha uma elaboração artística, não tinha um projeto social da arte, nada disso. O fauvismo
pretendia desconectar-se de tudo aquilo que fosse acadêmico e que parecesse perfeito. Criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias, sem preocupação e sem cuidados de ordem intelectual. Portanto, não se deve buscar aqui modelos clássicos, nem outros quaisquer. Na verdade, é uma coisa bem natural e instintiva. A cor pura deve ser exaltada. A luz solar deve ser conseguida através de orquestrações visuais e coloridas. Até aí bem. Mas a cor pura deve ser exaltada. Então, o que interessa é usar a cor pura, ainda que ela não seja própria daquele objeto pintado, como um mar, com cores que não tem nada a ver com as águas do mar, como vermelho, amarelo. É a cor pura. Foi isso que levou aquele jornalista a dizer que era uma pintura selvagem, aqueles quadros que ele estava vendo ali ao lado de um quadro clássico. As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Tudo tinha que ser muito natural, né? Só que esta naturalidade não buscava precisão com a realidade e essa modalidade de usar as cores naturais, as cores puras, primitivas, leva a uma visão diferente da pintura da realidade. Bom, meu amigo, o fauvismo teve pouca duração, mas teve grandes pintores. Aqui uma série de características importantes que podem ser observadas mais claramente na pintura, como simplificação das formas, o que quer dizer que não tinha aqueles contornos que traziam a precisão com a realidade, pincelada violenta, espontânea e definitiva, colorido brutal, movimento rítmico das linhas, texturas para dar continuidade aos elementos do desenho, são coisas que a gente vai ter que ver na pintura. O uso exclusivo das cores puras, já falamos isso, pintura por manchas largas, formando grandes planos, impulsividade e experimentação. Vamos ter que ver isso na pintura, porque fica mais claro para você. Aqui o uso de cores intensas, como roxo, verde, amarelo, azul, vermelho, busca de estabelecer harmonia, tranquilidade, pureza e equilíbrio, mas isso sempre sem o academicismo. Uso de formatos planos grandes, intenção de demonstrar sentimento nas obras e temas preferidos, cenas urbanas e rurais, retrato de ambientes internos, nus, cenas ao ar livre. Bom, a gente vai ter que ver essas características. Então aqui está. Olha aqui do seu lado esquerdo, o que é que nós estamos chamando de cores primitivas, cor bruta, pincelada violenta. Repare que você tem um vermelho aqui, tem um verde no mar aqui, lá no final ele jogou um azul, mas botou verde no céu também, amarelo. Então eles não obedecem à tonalidade natural da realidade. Por isso que o cara olhando esse quadro naquela época em que a perspectiva era clássica, a perspectiva era de se contemplar obras clássicas, eles vão achar que isso aqui é bruto mesmo, porque a harmonia que eles chamam aí, na época, os fauvistas, não é aquela harmonia estética da combinação de cores que parecem muito com a realidade. Então, aqui está Barcos, de André Derain. André Derain é uma das personalidades do fauvismo. Aqui, Maurice de Vladimir, Restaurant à la Machine et Bougival. Aqui, um restaurante, você está vendo aqui, um restaurante. E a pintura não tem nada a ver, as cores não tem nada a ver com a cor natural da vida, da existência. A relva aqui não é verde, a árvore é marrom, tem amarelo desses frutos que não sabemos o que é. Por isso alguém diz, isso é meio bruto, é meio animal, é meio selvagem. E aí pegou o nome de fauvismo. Olha só, apesar de ser um movimento rápido,
Mas ele é importante, ele teve nomes como Matisse. Botamos dois quadros de Matisse aqui, o buquê. Você está vendo que a parede deliberadamente tem essa cor amarela aqui, um azulão aí no fundo e flores dentro de um jarro, que nem é necessariamente uma cópia precisa de um jarro, nem você deixa de compreender que é um jarro. Mas as cores são jogadas aí brutalmente, sem combinação, sem harmonia. E nós temos aqui o famoso quadro de Matisse, a dança. Então, essa é a coisa que ele chama de dinâmica, que dá ideia de harmonia, porque você sabe que aqui é uma dança. São nus, mas com um movimento de dança. Você já está me perguntando, será que aí não tem uma recorrência impressionista por causa do flagrante? São pessoas de mãos dadas? Mas não dá, porque o resto não tem absolutamente nada a ver. Esse jogo de cores brutas que não tem lógica, essa cor ilógica, esse ilogismo do choque de cores sem a pretensão da harmonia estética, foge completamente do impressionismo. Isso aí é fauvismo mesmo por causa desse impacto que, embora eles dissessem que buscavam uma harmonia, e a gente até pode perceber uma determinada harmonia aí na dança, porque o nome é dança e porque os movimentos dos corpos é de quem está realmente dançando numa roda. Bom, são quadros famosos do Matisse, desse movimento que teve uma duração curta, mas foi um choque. Foi uma influência importante porque causou um choque e porque terminou vendendo muito quadro, tem gosto para tudo. Né? Nós temos alguns quadros bonitos como esse aqui, a Odalisca do Matisse, que é também um quadro fauvista, porque você está vendo aí a mistura maluca de cores, mas é um nu. E o nu vai aparecer realmente aqui no fauvismo. É um nu que não choca, porque ele é muito deformado, mas eu, por exemplo, achei esse nu bonito. Você precisa só aprender a distinguir esse nu de outros que virão aí pela frente. Aqui nós temos esse conjunto de cores, nós temos também a deformação da realidade, embora essa não esteja tão deformada, mas há uma desorganização de cores e esse conjunto de cores diferentes e, de certa forma, inverossímil, azul aqui, amarelo, azul aqui, verde, risco, essa parede bege, mas a gente tem uma certa proximidade da realidade. Digamos que se eu tivesse que escolher dentre alguns quadros fauvistas, esse seria um deles, porque ele se aproxima mais da pintura mais natural. Então, Matisse tem aí um nu que é chamado de odalisca. Bom, nós vamos entrar agora num movimento muito importante para a Europa toda, muito importante para o Brasil também, que se chama futurismo. O nome já diz, né? O futurismo está muito ligado à Revolução Industrial, à tecnologia que surgia naquela época, ao cinema, que vai aparecer lá no impressionismo com Auguste Lumière. Caiu um texto do Lumière na redação do ano passado do Enem, aquela sobre a democratização do cinema. O Lumière, com sua máquina, vai ser a base do desenvolvimento da indústria cinematográfica, e o futurismo vai absorver tudo que é máquina, tudo que deu impulso ao movimento, mas agora não aquele movimento do impressionismo, um movimento na realidade que é flagrado, mas ao metrô, a máquina, a velocidade, tudo que é promovido pela energia, pelo movimento mecânico, é esse movimento que vai estar no futurismo. Então, olha só, movimento que se inicia com
aqui faltou uma palavra, mas com o século XX, com os desenvolvimentos do século XX, agressivamente dirigido para o futuro. Agressivamente é no sentido de serem muito propagados, de serem colocados em primeiro lugar, pregando a destruição da arte anterior, inclusive a simbolista, impressionista, naturalista, em seu individualismo e sentimentalismo, cultuando em contrapartida a mudança, a invenção, a velocidade, a produção, a máquina, a glorificação do patriotismo e da guerra, as multidões, etc. Surge com o Manifesto Futurista do poeta italiano Marinetti, publicado no Le Figaro em 1909. Aqui é interessante, né? Porque o Marinetti, que fundou o movimento futurista, ele botou um itemzinho lá terrível. Ele era fã do Benito Mussolini e ele botou no manifesto uma celebração à guerra, ao militarismo, que ele achava indispensável para o desenvolvimento das nações. Então ele tinha uma ideia fascista e por causa disso ele foi repudiado, tanto aqui no Brasil, quando ele veio fazer uma palestra aqui, o Marinetti, quanto em Paris. Muito rejeitado, porque o fascismo não era do agrado das pessoas, mesmo naquela época. Então, esse é um item do futurismo que, de um modo geral, as pessoas vão eliminar. O futurismo, ele trazia umas coisas interessantes, revolucionárias. Por exemplo, no Manifesto sobre a Literatura, ele faz abaixo a gramática. Então, ele prega uma coisa que usava na linguagem sinais matemáticos, não pontuação, o erro de português propositado, a ausência de formas acadêmicas na gramática. Então, olha só, tudo isso será absorvido pelo modernismo aqui no Brasil. Vê o verso branco, o verso livre, a ausência de formas, a quebra da estrofação, a absorção do erro do português. Você vê que já no pré-modernismo isso existia, já tinha chegado aqui em 1912, chega o expressionismo aqui, aí vão paulatinamente chegando as outras vanguardas e o futurismo vai chegar e vai ser absorvido na Semana de Arte esse caráter de desorganização na estrutura linguística, da absorção do erro do português, mas nego vai ficar de pé atrás com essa coisa do fascismo que não foi aceita. Bom, a glorificação da máquina, apagar todos os movimentos anteriores, dizer que daqui para frente tudo era dinâmico, tudo era máquina, esse é um movimento que vai aparecer muito, tanto na arte quanto na literatura também. Alguns movimentos não se adaptam bem à literatura, por exemplo, o cubismo. Tem uma ou outra coisa cubista, né? Mas já o expressionismo, o surrealismo, o futurismo são vanguardas que vão aparecer muito na literatura. Bom, formas extravagantes de arte, mas sobretudo ligadas à tecnologia, à máquina, ao movimento, à energia. Então, bora ver aqui. O futurismo teve intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, idealizado pelo escritor e poeta italiano Felipe Tommaso Marinetti. Marinetti é o autor dessa vanguarda. O futurismo teve intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, idealizado pelo escritor e poeta italiano Tommaso Marinetti. Publicou em 20 de fevereiro de 1909, no jornal Le Figaro, uma nota um tanto quanto polêmica, dando início ao movimento. Polêmica por causa desta visão fascista que ele tinha e que jogou no Manifesto Futurista, mas o pessoal soube como separar isso. Bom, olha só aqui um trechinho do Manifesto Futurista para você ter uma ideia da filosofia deles. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo, lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda covardice oportunista ou utilitária, toda covardia oportunista ou utilitária. Veja que era um período de extremo machismo, né? E o cara entra aqui com esta coisa de contra o feminismo.
Não houve muito movimento quanto a isso, mas já foi muito controverso, porque só em 1960 vai se consolidar aqui o movimento feminista, vai começar a luta do movimento feminista. Nós cantaremos as grandes multidões excitadas pelo trabalho, pelo prazer, pelo tumulto. Nós cantaremos a canção das marés de revolução multicoloridas e polifônicas das modernas capitais. Por que multicoloridas e polifônicas? Uma arte muito colorida, todas as cores, todas as etnias, e polifônicas de todas as vozes nas modernas capitais. Nós cantaremos o vibrante fervor noturno de arsenais e estaleiros em chama com violentas luas elétricas. Aqui você já vê uma exaltação da guerra, mas há outro momento em que ele é muito claro com relação ao fascismo e ao militarismo. Estações de trem, cobiçosas que devoram serpentes emplumadas de fumaça. Fábricas pendem nuvens por linhas tortas de suas fumaças. Pontes que transpõem rios como ginastas gigantes, lampejando no sol com brilho de facas. Navios a vapor, aventureiros que fungam o horizonte. Locomotivas de peito largo, cujas rodas atravessam os trilhos como casco de enormes cavalos de aço, freados por tubulações, e o voo macio de aviões cujos propulsores tagarelam no vento como faixas e parecem aplaudir como um público entusiasmado. Uma coisa bem louca, bem polêmica, mas fez muito sucesso porque era revolucionário e porque falava de uma coisa que todos tinham como grande expectativa. Né? Nós estamos num momento pós-iluminista em que houve um surto de desenvolvimento científico da inteligência humana. Nós já tínhamos passado pela Revolução Industrial, pela Segunda Revolução Industrial, e nós agora estávamos na expectativa desse crescimento oriundo da influência tecnológica, sobretudo no Brasil, porque agora, nesse momento aí, de 1902 em diante, é que nós estamos vivendo a chegada das vanguardas europeias e das influências do crescimento do mundo ocidental. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos quadros. Né? Os quadros vão ser dinâmicos, vão representar a velocidade. Em 1910, alguns artistas decidiram elaborar um manifesto futurista dedicado principalmente à pintura. Esse novo documento foi assinado por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Dino Severino. Giacomo Balla é o mais conhecido, né? É aquele que trouxe um pinico, um urinol masculino para uma grande exposição de arte francesa. Para eles, o que mais importava era a representação do movimento e a rejeição a todo tipo de mobilidade. Eu já disse, vamos repetir, não confundir o movimento futurista com o movimento impressionista. O movimento futurista está ligado à mecânica, à engenharia, à energia, à velocidade, e não aquele flagrante do movimento da realidade de um pássaro voando, de um sol se pondo, de um movimento de alguém. Então, aí está um quadro do Giacomo Balla, a velocidade do automóvel. Isso aqui, na verdade, cadê o automóvel? Não, aqui é a representação da velocidade do automóvel. Vamos ver mais quadros. Isso aqui é chamado Carga dos Lanceiros, Umberto Boccioni. Carga dos Lanceiros. Você já viu aquele filme do Alexandre, ou qualquer filme de guerra antigo, em que os caras tinham aqueles escudos, lança na mão, e os exércitos se enfrentavam? Aqui é uma representação desse confronto, carga. Eram os pelotões que avançavam uns contra os outros, chamava carga de lanceiros. Então você está vendo aqui. Você há de dizer, nós não demos ainda, mas se já tivéssemos apresentado o cubismo, você ia dizer, pô, mas esse quadro aí não é cubista? É. Ele tem uma recorrência cubista, tá vendo? De geometrização. Então a gente diz que o quadro é futurista. Por que futurista? Porque ele representa a guerra, a exaltação da guerra, que era um elemento do manifesto futurista, e a velocidade, o confronto de batalhões se encontrando. Então tomem cuidado, ele precisa interpretar os quadros. E ele é cubista por quê?
por causa da forma como essa representação foi feita, que é geometrizada. Então, quadro futurista com a recorrência cubista, por causa da geometrização. Vamos ver outro quadro futurista. Antes do quadro tem aqui. O modernismo brasileiro teve sua estreia oficial sobre a arte, recebeu influência direta dos movimentos das vanguardas. O horizonte de ruptura com a arte tradicional foi o principal propulsor para o surgimento da arte moderna, e os artistas brasileiros vislumbraram nas vanguardas um modelo, uma fonte de inspiração para orientar o surgimento de uma nova arte nacional. Eu vou explicar isso aí em outra aula, quando nós estivermos dando Semana de Arte. Provavelmente será a primeira aula depois de vanguardas europeias. E as propostas futuristas de rejeição ao passado e ao culto do progresso e ao futuro iam ao encontro do que os modernistas brasileiros buscavam. Os modernistas brasileiros buscam inovar e as vanguardas europeias vão trazer essas inovações. E aí o culturismo, apesar dessa exaltação ao militarismo, ele vai trazer isso aqui, ó, rejeição ao passado. Por isso, Semana de Arte Negro vai meter bala no simbolismo, no romantismo, no parnasianismo, nada de passado, e vão buscar algo para a representação do futuro que tinha de estar naturalmente ligado à velocidade, à inovação revolucionária. Vamos ver mais aqui. Quadros futuristas. Que espetáculo, né? Você está vendo aqui que é foto mesmo, não é desenho, aqui é foto do homem na máquina, aquelas máquinas que passaram a impulsionar a indústria brasileira e a indústria do mundo. A era da máquina estava implantada, como vocês sabem, com a segunda revolução industrial. Olha aí, o homem apertando a máquina, o homem praticamente subjugado pela máquina. Aqui você tem realmente uma colagem cyberpunk, afrofuturista, porque aqui você tem a mistura, tem a colagem que o cara fez aí geográfica, com mapas e traços geometrizados, um rosto bonito, um olho azul, lábios grossos, nariz mais forte. Então, esse é um quadro cyberpunk, afrofuturista, e é uma colagem, sistema de arte em que o futurismo mais se expressou na colagem. Aqui nós temos Luz da Rua, de Giacomo Balla, tem o exercício do seu modo, com esse quadro e lá as questões para você responder. Você está vendo que aqui tem uma Luz da Rua, que é o título, Luz da Rua, aqueles postes que ficavam iluminando as ruas, que tinham a energia vinha por baixo, e ele colocou uma configuração de luminescência e uma lua escondida lá, como a dizer que a tecnologia, a luz tecnológica, a luz da eletricidade está suplantando a luz natural. É um quadro famoso do Giacomo Balla, por causa disso. É do Giacomo, esse quadro aí, está cobrindo aqui o nome dele. Bom, deixa eu ver se eu mais alguma coisa para vocês. Tem. Então, nós temos aqui duas coisas interessantes para mostrar como, embora esses movimentos tenham surgido a partir de 1871 na Europa e tenha chegado ao Brasil aqui até 1924, mas século antes nós já tínhamos futurismo. Olha só, sabe o que é isso aqui do meu lado esquerdo? Réplica do submarino Nautilus, de 20.000 léguas submarina. Antes de qualquer tecnologia, antes do voo, antes da navegação submarina, século antes, o Júlio Verne criou uma história, fez um submarino atômico. Está aqui o desenho que ele deixou, quando nem existia o sonho de se ter o submarino, e o submarino mais moderno, atômico, é igual a esse. Se movimenta com luz solar também. E está aí só para você ter uma ideia de como a arte imita a vida. E olha aqui do lado direito, é do filme
tempos modernos, famosíssimo do Charles Chaplin, que na sua genialidade ele faz aquele filme excepcional. E esta foto que aparece em tudo quanto é site que você coloca o nome do filme, mostra o homem dominado pela máquina. O Charlie Chaplin aqui tentando limpar. Tem uma outra foto que ele está subindo com a estopa no bolso do macacão, ele pequenininho subindo e descendo nas catracas dentadas, nas rodas dentadas das grandes máquinas industriais. Então, isso aqui é o futurismo. Não esquecer, meu querido, que o futurismo aparece na literatura na forma de ausência de pontuação, só se colocava aquela que era indispensável, ausência de estrutura poética, no futurismo não tem, verso branco, verso livre, e também a própria exaltação da máquina. Nós temos aqui, do Fernando Pessoa, um exemplo muito interessante de poema futurista, que ele diz assim: ó engrenagem, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados, fora por todas as pupilas, fora de tudo com o que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar como excesso, de expressão de todas as minhas sensações, como excesso contemporâneo de voz, ó máquinas, ó rodas em febre e olhando os motores como a uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto o canto presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro, e há Platão e Vigílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Vigílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século 100, andam por estas correias de transmissão e por esses êmbolos e por esses volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. A Vigílio, a Platão, ele está dizendo que aqui é a síntese de tudo, e que não é porque é máquina que perde a capacidade de síntese da humanidade. Eles consideram nesse poema que a máquina é resultado da inteligência de toda a humanidade. A máquina é tudo e o futuro está ligado à máquina.